Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, eu vou te contar um pouco sobre a experiência de assistir Tolkien. Cara, eu assisti Tolkien e Tolkien é a biografia sobre o autor do Senhor dos Anéis. Então a gente vai saber mais sobre o J.R.R. Tolkien, vai contar a origem dele desde pequeno, como é que foi a adolescência, como é que ele criou os valores, de onde que ele tirou algumas ideias, e é um filme muito, muito bonito. Eu sou suspeito quando o assunto é Tolkien, porque é um autor que eu gosto demais, tá entre os primeiros livros fantásticos que eu li na vida. Eu li Senhor dos Anéis antes de todos os outros livros, muito antes de se falar em ter filme. Quando eu terminei de ler Senhor dos Anéis, quando eu terminei de ler Silmarillion, aí é que foi falado que teríamos um filme. E uma curiosidade muito interessante, eu não sei como é que você é quando você lê um livro, mas quando eu leio o livro, parece que eu estou dentro do livro, vendo os personagens. E Tolkien, ele tem essa característica de ter um nível de descrição da cena tão grande, tão intenso, tão detalhado, que você se sente ali junto com os hobbits, atrás de uma árvore e coisa e tal. E na minha cabeça eu tinha uma imagem sobre a face, sobre o rosto, sobre a aparência de cada personagem. E isso depois do cinema eu nunca mais consegui imaginar os personagens do Senhor dos Anéis com uma cara que não fosse dos atores do cinema. Foi uma sacanagem, mas eu amo os filmes. Eu amo demais O Senhor dos Anéis. Eu esqueço de Hobbit. Hobbit, pra você ter uma ideia, eu não gostei nada dos filmes, ao ponto de que eu só assisti cada filme uma vez, eu não tenho a menor vontade de ver nenhum deles de novo. Senhor dos Anéis, obrigatoriamente eu assisto a edição especial estendida, que são 12 horas, se pegar os filmes todos juntos, né, que pegar o Retorno do Rei, As Duas Torres e A Sociedade do Anel, eu consigo assistir de uma vez, as 12 horas, assim, eu adoro. Aliás, quando eu ganhei essa caixa da minha esposa, foi de Natal, se eu não me engano, aquela caixa dourada, que tá aqui na estante, né, tá bem aqui atrás do Scooby-Doo. Quando chegou essa caixa, a primeira coisa que eu fiz foi maratonar. Eu comecei a assistir às 6 da tarde, terminei a assistir às 6 da manhã, e a cena final, aquele momento em que toda a Terra-média se ajoelha para os hobbits, é a minha cena de chorar bastante, sabe? É uma cena que me emociona demais, o reconhecimento que eles recebem, eles não fizeram por aquilo, e de repente você vê todo o reconhecimento das pessoas que sobreviveram por conta do sacrifício deles, e eles podem dizer que vão ter um novo dia, um novo amanhecer, um novo pôr do sol, porque aqueles 4 sacrificaram quase a vida deles inteira, fora as pessoas que sacrificaram realmente a vida para poder fazer com que tudo acontecesse. Eu acho que Tolkien pegou isso, e o filme do Tolkien é um filme que conta da onde que ele veio, a origem dele, né? Então, como é uma biografia não existe spoiler, tá? Então eu vou falar um pouco solto aqui sobre o filme, segurando as partes principais, mas a verdade é que eu não sabia nada de Tolkien. Aliás, nós saímos do cinema e ganhamos um livro que eu vou ler, né? É um livro de capa dura, tá bem legal, que tem a biografia do J.R.R. Tolkien. É uma curiosidade bacana que eu não sabia o nome dele. Então é J de John, Ronald Reuel, R-E-U-E, Tolkien. Claro que se você pesquisar na internet você descobre isso, né? Mas eu nunca tinha pesquisado, porque pra mim bastava ser o J.R.R. Tolkien, né? E aliás, no filme também tem um momento em que ele cria esse loginho aqui. Eu vou abrir o livro aqui, peraí. Acho que agora não dá mais reflexo, né? Deixa eu chegar perto aqui e ver se a câmera vai... Aí, ó, tá vendo? Esse aqui tem o desenho da montanha, né? Tem o dragãozinho voando. É legal porque mostra no filme também de onde que ele tirou algumas ideias. E aqui nesse livro que nós ganhamos na saída, foi de uma sensibilidade muito grande, né? De dar esse livro pra gente, o pessoal da distribuidora, né? E eu tô muito curioso, olha só, do CBS. CBS é uma sociedade de amigos que o Tolkien criou junto com os amigos que ele fez quando ele entrou para estudar, né, que ele era órfão e tal. Então a gente vê a infância dele, a mãe dele contando as histórias, a mãe dele implantou nele essa coisa da história, da fantasia e como viver com isso. E aí ele foi criando línguas sozinho. Não sei se todo mundo sabe, mas o Tolkien ele é um cara que criou várias línguas, né? Ele gostava de estudar línguas, o negócio dele era esse. Tanto que quando ele foi para Oxford, que ele ficou em Oxford e coisa e tal, ele criou algumas línguas durante o tempo que ele estava lá, e aí ele foi para estudar uma coisa e acabou transferindo o seu estudo, o seu foco de estudo para línguas, foi para outro departamento, e ali depois que ele foi para a guerra, inclusive mostra os momentos dele na guerra. Senhor dos Anéis, o livro Senhor dos Anéis, o Hobbit e todas as outras coisas que ele escreveu, tem muito a ver com as experiências, com as vivências do Tolkien da guerra na infância. Então ele criou primeiro a Terra-média, antes dele escrever o Hobbit, antes dele escrever tudo que ele escreveu, ele primeiro criou as línguas, depois ele criou a Terra-média, aí depois ele foi criar a história,
história. Então há um processo de criação do mundo, da ambientação. A cada palavra tem uma razão de ser. O que essa palavra quer dizer? O que ela significa? Por isso que é tão rico as palavras que ele inventou. Por isso que tudo que ele criou até hoje é de uma riqueza extraordinária. Porque você acredita naquilo, porque aquilo foi criado para ser algo realmente substancial. Não foi algo criado para ser uma fantasia. Foi algo criado no mundo real, com base no mundo real. Não apenas as experiências do mundo real do Tolkien, mas no que significa ser uma língua. O que significa? A língua é um símbolo de uma cultura. A língua é o símbolo de várias coisas. Não é simplesmente uma comunicação, né? Diz muito mais sobre um povo, né? Uma língua fala muito sobre tudo isso. E aí, quando ele foi criando isso tudo, ele criou tudo antes de começar a escrever o Hobbit. Aliás, o filme, ele termina no momento em que ele começa a escrever o Hobbit. As primeiras linhas do livro é muito emocionante, sabe? Quando o filme termina, dificilmente você segura aquela lagrimazinha fujona. Não é um filme que você chora, mas você se emociona, porque é bonito. É um filme que tem uma delicadeza muito grande, tem uma sensibilidade, um cuidado em contar a história de um cara que escreveu a história que tanta gente ama no mundo inteiro há tantos anos. Cara, os livros de Tolkien existem há muitos e muitos anos, né? Então, ele morreu nos anos 70, um outro amigo dele, porque assim, ele já teve uma sociedade, eram 4 amigos, talvez seja daí que ele tenha tirado, ele chamava de Irmandade. Então no filme vai mostrando de onde vieram essas inspirações, e vai mostrando de uma forma muito bonita. Os atores estão muito bem no filme, né? Então a gente já começa pelo próprio Nicholas Hoult, que interpreta o personagem principal, né? Na adolescência, o Tolkien é interpretado pelos garotos que também fazem papel muito bem. Inclusive a mãe dele chamava ele muito de Ronald, né? Depois os amigos começam a chamar ele de John, mas só tem um momento em que o nome dele é pronunciado inteiro, né? Que nem eu falei. Edith Bratt, que foi a esposa do Tolkien, né? Mostra o momento em que ele a conheceu no orfanato, em que ele foi criado por uma família e coisa e tal. E é interpretado pela Lily Collins, que é filha do Phil Collins. Ela está magnífica, ela é muito bonita. Ficou super legal o papel, a interpretação, a jovialidade, o que ela trouxe pra ele. Cara, o somatório do Senhor dos Anéis, embora escrito pela criatividade e genialidade do Tolkien, bebeu em muitas fontes, ele trouxe de vários lugares, e Edith Bratt teve muita participação nisso. Isso foi bem bacana, assim como os amigos dele também. Esses amigos formaram com ele ali na adolescência uma sociedade de amigos, uma sociedade literária, mas tinha coisa de artistas. Um era pintor, outro era escritor de poemas. O Tolkien tinha essa coisa de criar universos fantásticos, o outro era músico. Então cada um tinha uma pegada para alguma coisa. Eles criaram uma sociedade que se chamava Sociedade Barrovian do Clube de Chá, uma coisa assim, porque eles se reuniam num clube de chá que se chamava Barrovian, né? Então, como era um nome muito comprido, eles apelidaram simplesmente para TCBS, né? Que é Tea Club Barrovian Society, um negócio assim. E no filme, né, a gente vê a versão legendada, não a dublada, é mostrado muito disso, e como que isso influenciou a vida dele até sempre, né? É muito bonita a história, porque tem muito sacrifício, tem perdas e tal, e é aquilo que a gente vê no Hobbit, é aquilo que a gente vê no Senhor dos Anéis, é aquilo que dá na origem dos valores da Terra-média. Tolkien sempre quis criar uma base de teologia, mas uma teologia mitológica, sabe, para a Grã-Bretanha, né, para a Inglaterra, para a terra dele, e aí ele conseguiu fazer através disso. E cara, na boa, eu não consigo me lembrar de nada que eu tenha lido na minha vida até hoje, e olha que eu li muita coisa melhor do que O Senhor dos Anéis. Para mim é a minha obra literária suprema, do meu gosto pessoal. Nem quadrinhos, nem outras literaturas, nem grandes nomes, não, para mim é Tolkien. Pronto, acabou. Eu sei que eu foco aqui muito no canal sobre cinema, super-heróis e tal, porque a gente vai aproveitando os assuntos que estão em alta, então é raro eu falar sobre Senhor dos Anéis. Vou ver se eu ainda faço um especial de 3 partes, falando sobre os 3 livros, falando sobre a experiência de se ler os 3 livros, e como que era isso antigamente, como que foi isso pra mim nos anos 90, que é a fase em que eu mais tive acesso à literatura fantástica, à literatura de fantasia, à literatura de ficção científica, porque a gente tinha menos internet, tinha mais tempo, era um pouco menos ocupado. As coisas que mais ocupavam a gente era estudar pra prova na escola, e no meu caso ainda estudar para faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Então meu tempo começou a miar, mas ainda assim eu conseguia tempo. Hoje em dia eu faço quase um vídeo por dia aqui pro canal, então você imagina o tempo que isso me toma, fora emprego, fora trabalho, fora tudo! Vamos resumir aqui. Assista Tolkien, se você é fã do autor, se você leu alguma coisa de Tolkien, se você quer conhecer a história de uma pessoa incrível, a biografia de Tolkien está muito bem feita, está muito bem produzida, o ritmo é muito bem contado. É um filme que você tem que entender que é um filme biográfico, então ele tem um ritmo de biografia, é o ritmo de contar a história de uma pessoa extremamente apaixonante, de uma pessoa que você entende ela como um ser humano real, não é colocado ele como sendo uma pessoa que não existiria, muito pelo contrário. Então eu recomendo para os fãs de Tolkien e até para os não fãs de Tolkien, mas que gostem de saber sobre vidas notáveis, esse filme.
Gostou do vídeo? Curte agora, já corre, curte agora o vídeo, já deixa aquela curtida, isso me ajuda demais, isso faz o canal crescer, isso traz mais pessoas. Fora que se você chegou aqui agora por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo, os temas são variados, mas sempre dentro de uma temática pop nerd. Seja muito bem-vindo, se inscreve e liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Se você ligando já é meio arriscado, imagina sem você ligar. Então liga o sininho, curta os vídeos e comente. Os comentários são sempre respondidos, mesmo que demore um pouco, legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!